estou assim um pouco depressivo. Espero que quando eu chegar em Aracaju, Deus me cure dessa depressão. A coisa é muito séria. Ontem à noite eu fui para a fila para ser copeiro do rei na minha cidade. Tentei hoje e não deixar de ser copeiro do rei. Pegaram a estratégia, descobriram, acho que de madrugada ficaram matutando, nem dormindo, ficaram matutando, porque o pastor queria ser o copeiro do rei. Então ele está sendo esperto, vem do Nordeste com esperteza, o sulista está bem acordado, e aí quebraram minhas pernas. Está bom assim mesmo. Bem, irmãos, vamos, antes de Lucas preparar o vídeo, brincadeiras à parte, nós vamos abrir a palavra de Deus, segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, nós leremos 7 versículos desse texto, que traz para nós uma clareza da visão discipuladora do apóstolo Paulo, que para a gente não tem um outro que se compare, nenhum outro que chegue perto de Paulo, uma visão discipuladora. Ainda que não andou com Cristo, ele se considerou como abortivo, fora do tempo, quando estava indo para Damasco, prender os cristãos. Cristo chama ele, e um homem de uma visão impressionante. Para nós que fazemos parte da Igreja Bíblica da Graça, nós precisamos nos aprofundar na visão discipuladora de Paulo, porque as nossas igrejas não podiam e nem deveriam estar abaixo do nível dele. Claro que jamais conseguiremos estar acima do nível dele, mas pelo menos se aproximar ao nível de visão do apóstolo Paulo e sermos igrejas grandes, sermos igrejas plantadoras de um alcance imensurável quanto à visão discipuladora. Estamos assim atrasados, e por isso que estamos aqui, porque percebemos, notamos que estamos atrasados, e humildemente chegamos aqui para clamar ao Senhor e pedir ajuda a Ele. Nos ajude, Senhor, porque nós estamos distantes da visão de um apóstolo que nós tanto defendemos, que nós tanto aprendemos com ele. Então não se trata aqui de aprender sobre questões apenas teológicas, não trata aqui de aprender apenas sobre bandeira teológica. Aqui se trata de aprender sobre visão de missão. Você pode até ser um exímio defensor, você pode conhecer a teologia de Paulo, mas se essa teologia ela não sair da ortodoxia para chegar à ortopraxia, nós estamos perdidos, porque não vamos convencer ninguém com a nossa ortodoxia, mas convenceremos com a nossa ortopraxia. Então precisamos reler os escritos do apóstolo Paulo. Eu vou ler o texto, depois vamos passar um vídeo, porque hoje o nosso tempo é mais curto. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus.
Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Amém. Pai, muito obrigado. Já cantamos, oramos, as crianças apresentaram uma linda apresentação das crianças, que serve como um exemplo para a gente, a espontaneidade, a sinceridade, a verdade que sai delas, não só na canção que entoam, mas percebemos e notamos que isso sai de dentro delas, e nós louvamos o Teu nome por cada uma dessas crianças, por seus pais, por seus lares, que o Senhor coloque as suas mãos sobre essas famílias, e que os pais que estão aqui, que viram suas crianças, ó Deus, recitando textos, cantando a canção, possam, ó Deus amados, cada um ser despertado por Ti, e que o Senhor venha colocar a visão de que eles investam mais tempo com seus filhos, tempo com leitura da Bíblia, com oração, para que seus filhos sejam hoje uns pequenos missionários, mas amanhã sejam gigantes missionários para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus, porque, ó Deus amado, é isso que o Senhor quer que façamos. Pai, abençoe cada vida que está aqui. O Senhor sabe como cada um se encontra. Não é o sorriso no nosso rosto, ó Deus amado, que expressa a realidade de quem somos ou de que estamos vivendo. O Senhor sabe como estamos por dentro. Muitas pessoas tristes, amarguradas, muitas pessoas aprisionadas, muitas pessoas reféns de traumas, de sentimentos. Senhor, em nome de Jesus, quebra para a glória do Teu nome todo o mal, raiz de amargura, ressentimento. Deus amado, que pelo Teu Espírito Santo haja um quebrantamento de restauração de relacionamentos, de perdão, para o louvor do Teu nome, que no final dessa conferência, Pai, essas barreiras sejam caídas por terra, em nome de Jesus. E nós, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos toda investida maligna, todas setas malignas. Deus, desperta, ó Deus, cada um de quando começamos e hoje que estamos encerrando, a utilizar as armaduras que o Senhor nos concedeu. Deus, age para a glória do Teu nome. Não estamos aqui para receber apenas informações ou assimilar informações, mas estamos aqui para ser transformados para a glória do Teu nome, e sair desse lugar transformados, levar para as nossas igrejas local transformação, visão transformadora para o louvor do Teu nome. Em Cristo Jesus nós somos gratos ao Senhor. Amém. Esse vídeo que o Lucas vai colocar aí no telão, antes que Lucas dá uma pausa aí, Lucas, depois você libera aí, mas já pode ir colocando. Então, como se é de conhecimento dos irmãos, eu falei um pouquinho aqui ontem, né, da minha experiência, da minha nova experiência, do meu novo desafio. Eu fui pastor por 24 anos na igreja presbiteriana, fora o tempo de membro, e no mês de julho a MCP, na pessoa do presidente pastor Carlos, me lançou esse desafio para que eu viesse para a MCP, e como eu moro em Aracaju, atuasse ali nos campos da igreja também bíblica da graça. Então chegamos lá agora em julho, final de julho, início de agosto, nós iniciamos a plantação do projeto de revitalização da igreja. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, e a gente percebe, amados irmãos, que as nossas igrejas estão doentes, e muitas delas dependem de aparelho para respirar. Se tirar o aparelho, elas morrem. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, permite que esses aparelhos estejam ainda contribuindo para que a gente respire. E aí nós
iniciamos um trabalho que é muito difícil. Eu não lembro com quem eu conversava ontem, mas é muito difícil o trabalho, muito árduo, porém gratificante. Isso foi uma guinada na minha vida, uma guinada. São dois campos difíceis, e geograficamente assim, um bem distante do outro, e aí tem que bater escanteio e correr para cabecear. Eu posso falar isso aqui? Não, porque eu tenho que tomar cuidado agora. Negócio de buchuda, negócio de birô, aí agora fiquei assustado. Então vamos lá, aí eu bati escanteio e corri para cabecear, visitas, enfim, mas aquela coisa de chegar, de conhecer a realidade do que a igreja está vivendo, liderança, posição de liderança, como é que a liderança está funcionando. E aí eu gostaria, quem sabe, outra oportunidade, passar, o pastor Carlos já pediu para que eu faça um levantamento ou desenvolva um histórico de como se deu cada passo, de como foi a chegada, de como foi a conversa. E aí a gente está nessa caminhada, precisamos de muita oração e reconhecemos, irmãos, que as coisas não acontecem no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Então nós vamos agora, um vídeo bem curto, e aí os irmãos prestem bem atenção, depois a gente volta para o texto. Graças a paz a todos, irmãos aí em Paraná, que o Senhor Jesus esteja assim abençoando ricamente esse congresso, passando aqui para agradecer a todos aí na pessoa da MCP pelo projeto, que está sendo assim iniciado aqui em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, na igreja de Fernando Polo e congregação em Piapetinha, no sentido da necessidade que nós tivemos, por necessitar pelas faltas de pastores, que estamos tendo aqui, e a necessidade, a sensibilidade de encontrarmos na MCP, de estar assim prestando esse serviço por meio do pastor César. Quero dizer aqui aos irmãos que estou muito assim impactado, primeiramente com o tema, que foi trazido para nós aqui, para tratarmos, que é a necessidade que a igreja em si, não é só aqui, mas a igreja em si, a igreja Corpo de Cristo está necessitando, de buscar essa saúde, em tempos assim difíceis que estamos vivendo. E um tema baseado nesse texto de Tito, onde o apóstolo Paulo ele remete Tito a tratar, dessa falta de verdade, de corrupção e tantos outros pecados, naquela ilha. Ele levou Tito a levar essa organização que se faz necessário a estarmos assim fazendo o serviço do Senhor em nossas vidas, Então que quero aqui agradecer, a Deus e essa sensibilidade que a MCP assim prestou, pela necessidade também, a sensibilidade da humildade da igreja aqui em Fernando Polo em clamar, um ajuste no nosso meio, para que possamos andar conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então estou mandando esse vídeo em forma de agradecimento, a todos os irmãos aí em Paraná, na pessoa da MCP, e dizer o quanto estamos assim vibrando para esse começo, Esse começo a gente sabe que é difícil, mas sabemos também que o Deus que a gente serve, para tudo Ele nada se faz impossível, Eu quero deixar dois textos, dizendo assim que essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um rio, de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Salmos 1:3.
E no Salmo 118:1 a palavra de Deus diz: dei graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre, né? Então que a gente tenha essas verdades, essa certeza em nossos corações, mas o motivo maior é agradecer a Deus, né, por todos os irmãos, por ter essa sensibilidade de estar se somando conosco aqui em Sergipe, lá em Socorro, na igreja em Fernando Poli, congregação em Piapetinha. Que Deus abençoe a todos e um maravilhoso, eu creio que seja o final do mundo. Bênção, graças a Deus, irmãos, louvado seja Deus. Então, para que os irmãos tenham uma ideia aí, era para outros também falarem, mas não deu tempo, mas estamos aqui. Vamos aqui para o texto, você pega a sua Bíblia aí. Então, hoje vai ser mais objetivo o trabalho. Então, o pastor Carlos já me adiantou que 5 horas, eu tenho até 5 horas da tarde para falar hoje. Até 5 horas da tarde. Então, eu vou ser bem objetivo. Até 5 horas tem que ser objetivo. Então, vamos lá. Bota na primeira página que fala sobre o tema, por gentileza. Então, Duda vai colocar aí no telão a imagem do tema da nossa conferência que estamos encerrando hoje, mas a gente já gravou. Então, discipulado a missão de todos, uma ferramenta importante para a revitalização da igreja, ou uma ferramenta fundamental para a revitalização da igreja. Irmãos, eu quero endossar aqui que você não veio para um passeio, você não veio para descansar. Diz que soldado no quartel é para carregar pedra, não é? Então a gente veio aqui para carregar pedra, para estudar, para discutir. Porque imagine você doente e dentro do hospital chega pessoa da família com a churrasqueira, chega pessoa da família com a passagem aérea para Disney. Então não tem sentido, você está no hospital, você está doente. Então você quer cuidar da sua doença, você quer cuidar da sua saúde, ou melhor, da sua saúde. Você quer tratar a sua enfermidade, quer se livrar daquele problema. Então nós estamos numa situação como essa. Não podemos pensar que há possibilidade de conciliação entre uma doença e uma brincadeira, entre uma doença e uma viagem. Não, só existe uma possibilidade de tratar a doença. É você correr para o hospital, para o pronto-socorro. Nós tivemos agora a triste notícia do irmão Dalmo, que Deus levou ele foi transferido para a glória, foi promovido, como se costuma falar. E eu estava falando para o pessoal da revitalização que eu sempre estava também ali no contexto de comércio, sempre me encontrava com o seu Dalmo, seja quando ele estava chegando no comércio para abrir a loja, ou no decorrer lá do funcionamento, eu passava por lá e ele bem ativo e chegava e saía, ia para casa e assim era a vida dele, era a rotina dele. E quando foi diagnosticado com o câncer no fígado, ele parou tudo. Não podia parar. Eu estranhei. Eu vou conversar com o seu Dalmo. Por que o senhor parou? Não pode parar. O senhor tem que continuar trabalhando, continuar viajando, continuar com suas diversões. Isso aqui na minha cabeça, né? Que eu achei uma loucura dele parar para tratar uma doença, se ele puder continuar no mesmo ritmo e no mesmo estilo de vida. Mas isso é coisa da minha cabeça. Vocês não estão pensando aí que o meu pensamento é verdadeiro, né? Então é uma falácia, é um pensamento que não condiz com a realidade. Ele parou, ele fez o certo, para tudo. Ele parou e foi tratar, mas não foi a vontade de Deus que ele continuasse entre nós e promoveu ele, levou ele para a glória. E é diferente com a gente que é a igreja. Não tem como conciliar duas coisas, não é possível, porque a aceleração, o ritmo, o estresse só vai piorando. Então tem que dar uma parada, desacelerar, diminuir o ritmo para que o estresse também ele vá diminuindo, e
e aí o seu organismo, ele entenda isso, o seu cérebro entenda isso favorece. Então é por isso que pessoas que estão doentes, vai para o médico, o que é que o médico diz? Vai caminhar, vai correr, vai fazer atividade, vai para a academia. Então é porque entende que nesse novo estilo de vida, você vai emitir uma mensagem para o seu cérebro que você agora está, você está a fim de combater o estresse. Não quero mais estresse para a minha vida. Eu vou na praia, eu vou correr na praia. E lá em Aracaju nós temos a orla mais linda do Brasil. Então, de onde eu moro para a orla, são uma média de quase 15 a 20 quilômetros. Eu vou de bicicleta, e para mim isso aí é um café pequeno. Isso aí, o Joel perto para mim, e ele vai arrastar a língua no chão, porque não vai conseguir me alcançar. É rapidinho de bicicleta, bufo, bateu e voltou, e o pessoal não cansou não tem mais 30 quilômetros, não tem mais 40 quilômetros. Então, eu passei um período de tempo agora que eu pedalava mais quase 300 quilômetros por semana. Eu levava minha filha para a escola e trazia ela e pegava os lugares mais difíceis, ladeiras. Aí não conseguia pedalar com ela por causa do peso dela na cadeirinha. Eu descia e corria, subia da ladeira correndo, e o pessoal ficava impressionado, todo mundo pedindo autógrafo, tirando foto. Impressionante como essa pessoa suporta isso. Que organismo tão forte. Que coisa, né? Eu já estou cansado aqui já. Você não cansaram não? Já cansei. Então, você está botando aí, passando uma mensagem para você. Você quer se livrar do estresse, você quer correr e acenar para todo mundo, entregar um folheto, e sorrindo, e brincando. E um dia desse eu cheguei num banco, depois de uma longa caminhada, cheguei no banco, tem uma senhora sentada. Eu cheguei para a senhora: a senhora não quer ficar em pé não, para ficar sentada, porque eu sou mais novo? E a mulher: fique em pé por gentileza, eu sou mais novo, a senhora está mais velha do que eu preciso descansar, a senhora não. Aí a mulher engoliu corda, que ela não gostou, e ficou escondida. Ela tentou esbravejar, olha uma câmera ali, pegadinha. Aí duas mulheres chovendo, vai passando com guarda-chuva. Aí eu chego para uma delas: bom dia, vocês estão com guarda-chuva, eu estou sem, me dê um, vocês dois vão com o outro. Aí, como é que é a história? Vocês têm que ter compaixão de mim, eu estou sem guarda-chuva, então vocês dois com um guarda-chuva e me cedem um. Aí disse: não pode não. Ela acreditou que eu estava falando a verdade. Então, como as pessoas são bondosas, né? Elas são generosas. E assim vai, livre de estresse. Está muito estresse na igreja, muito estresse, muita confusão, muita discussão, muita briga. E é isso que está matando a igreja. O estresse está matando a igreja. Então a coisa tem que ser leve. Então, aí todo mundo sorrindo, e cada um faz uma agenda. Samuca, tantos outros, uma agenda: pastor, hoje é na minha casa. Comece a brigar para levar o pastor para a sua casa. Pastor Tiago, a esposa, estresse, todo mundo sorrindo. E eu, lá em Aracaju, eu tenho um costume de chegar assim: vamos almoçar na sua casa, e eu vou levar os pratos, os talheres, o resto é com você. E não penso que é verdade, me chamam mesmo. E quando eu chego lá, cobro os pratos e os talheres. Eita, esqueci. Aí vai na mercearia, compra os descartáveis para não sujar e não gastar detergente. Irmãos, brincadeira à parte, para isso, eu só quebro gelo do grupo pequeno, viu, Tiago? Só quebro gelo do grupo pequeno. Você quebra o gelo e prepara o ambiente e o coração das pessoas para receber a palavra. E aí, com isso aí, a gente inicia agora o texto. Eu quero te convidar, olha aí no seu texto. Eu quero falar sobre, junto com os slides que temos para hoje, o tema é discipulado, uma missão de todos, ferramenta fundamental para a revitalização da igreja. Dá para que todos consigamos aí falar em uma só voz o tema da nossa conferência: discipulado, uma missão de todos, ferramenta fundamental
entende por isso? O discipulado é uma missão de todos. As crianças disseram aqui que elas não querem atravessar o continente. Elas querem fazer missões onde elas estão inseridas. O que é que nós entendemos? Que fomos chamados para uma missão, e o discipulado é uma ferramenta fundamental para revitalizar a igreja, significando que se a igreja está doente por conta do estresse, quem vai tirar a igreja dessa situação discipulado, que é uma missão que Deus deu para a igreja. E o que causa estresse é a gente estar dentro da igreja, voltado para nós mesmos. Isso causa estresse. Então vamos sair, vamos para as ruas, vamos levar a mensagem do Evangelho, que isso vai desestressando, a gente não vai nem perceber. Um certo membro de uma igreja começou a fazer duras críticas ao pastor e torcendo para que o pastor ele saísse da igreja. E um dia esse pastor chegou para esse rapaz e disse para ele o seguinte: tudo bem, eu vou sair da igreja, porque está tendo muitos problemas, e é isso que nota que você está percebendo. Mas antes da minha saída, eu vou pregar o último sermão, ok? Ele falou, ok. E nesse último sermão, eu queria que você fizesse um favor para mim. Você topa? Você faz? Faço. E esse pastor pegou uma colher. Aí são duas vertentes, duas versões dessa ilustração. Nessa versão ele colocou um ovo na colher e pediu, enquanto ele pregava, esse rapaz ficasse dando volta no entorno da igreja. E assim ele fez. E aí ele foi dando voltas e mais voltas, voltas e mais voltas. E quando o pastor terminou de pregar, o pastor procurou esse rapaz, agradeceu: você fez como eu pedi. Mas deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você percebeu alguma coisa na igreja? Esse pastor: não, deu nem tempo. O meu foco estava aqui, para que o ovo não caísse. Por que a gente percebe problemas na igreja? Porque o nosso foco está em descobrir problemas, ver problemas, não está na missão. Se o nosso foco estiver na missão, não vamos ver, ainda que eles existam, não vamos perceber. Logo nós vamos ser instrumento nas mãos de Deus para que a missão aconteça, seja de fazer discípulo, seja de pregar o Evangelho, seja de fazer o trabalho que Deus quer que a gente faça. Então, dispensando aí comentários, hermenêuticos sobre o texto, para que a gente ganhe tempo, nós vamos falar sobre 4 fatores que fazem o discipulado acontecer na vida da igreja, e que ele é uma ferramenta fundamental para a revitalização da igreja. 4 fatores fundamentais. Olha aí na sua Bíblia, mesmo com o smartphone, não tire o olho agora, porque você vai me ajudar num sentido de crítica de sermão para a construção de um sermão. Então você vai me ajudar na crítica aí, para saber se é isso mesmo que está aqui no texto. O primeiro fator para que o discipulado aconteça na igreja, eu preciso entender que se não gerar ou não for gerado no nosso coração uma consciência de responsabilidade, o discipulado não acontece. Uma consciência de responsabilidade é o primeiro fator. Então observe aí que Paulo escrevendo para Timóteo, como é que ele trata Timóteo? Como é que ele trata Timóteo? Tu, pois, filho meu. Então fica claro aqui que existe uma relação de pai para filho. Paulo trata Timóteo como filho. Lembra que eu falei antes sobre questão de responsabilidade? O primeiro fator é o fator responsabilidade dentro da igreja. Você assumir uma responsabilidade de ser um pai espiritual ou de ser uma mãe espiritual. E é isso que vai fazer a diferença na vida da igreja. Tu, pois, filho meu. E aqui nós vamos observar nesse primeiro versículo e segundo versículo, é uma cadeia de responsabilidade
que está bem claro. Então, Paulo, ele é pai espiritual de Timóteo. Timóteo é pai espiritual em cadeia e vai gerar pais espirituais. Então, se o Espírito de Deus gera uma consciência de responsabilidade, nós vamos ter uma igreja de pais e mães espirituais, de pessoas responsáveis dentro da igreja. Porque o que nós temos hoje é uma igreja só de filhos, e filhos não têm responsabilidade, e principalmente se eles forem infantis, se eles forem pequenos. Não podemos exigir dos nossos filhos uma responsabilidade que nós temos. Nós vamos dando a eles responsabilidade, mas eles não têm a consciência de responsabilidade que nós adultos temos na condição de pai e na condição de mãe. Então, para que o discipulado ele aconteça na igreja como uma ferramenta fundamental para a revitalização, para o boom, para a saúde da igreja, se faz necessário o Espírito de Deus gerar uma consciência de responsabilidade dentro da igreja. Então, para que se plante isso na igreja, não é assim, irmãos. Não é da noite para o dia, não é para ontem. Então nós vamos ter que trabalhar pessoas que são maduras, mas que ainda não são pais espirituais, elas só são maduras. Então estamos aí no processo, vamos considerar como vantajoso para a gente. Se nós temos pessoas maduras na igreja, entendemos que elas podem ou devem se tornarem pais e mães espirituais, porque elas são maduras, mas são filhas ainda, ou são filhos. Isso atrapalha, porque você pode contar com essa pessoa para evangelizar, para fazer isso, para fazer aquilo. Então você nota, que essas pessoas são diferentes na igreja, elas fazem a diferença, quando nós temos outras que não contribuem com nada, não colaboram com nada, são verdadeiras sanguessugas, elas só sugam e pronto, aí acaba com a nossa energia. Tem horas, irmãos, que eu estou esgotado, tem horas que eu não aguento, eu chego em casa, meu Deus, e tem vezes que eu já fui pedalando de onde eu moro para a Piabeira, eu fui pedalando, aí quando estou lá no trabalho, visitando, pregando, orando, enfim, aí eu retorno para casa, meu Deus, já não vejo a hora de chegar em casa, estou esgotado, porque são tantos filhos, sejam eles maduros ou imaturos, mas acabam que esgotam a nossa energia. Aí chega em casa cansado e você ainda tem outro dia, já fica naquela coisa, meu Deus, ainda tem, e não vê a hora de chegar uma sexta-feira para você dar uma descansada pelo menos no sábado, porque no domingo retoma aí a atividade. Nós temos escola dominical, o projeto está sendo plantado no domingo de manhã, então sai de casa 8 horas, chega lá 8h30, tem a plantação do projeto, depois da plantação tem visitação, e quando chega no domingo à noite tem pregação. Assim, meu Deus, já não vejo a hora de chegar segunda-feira. Então na segunda-feira, chega a segunda-feira e aí mais trabalho, e assim vai. Então nós somos esgotados por falta de pessoas que ainda não foram formadas na condição de pais e mães espirituais, para que a gente agora possa dividir a carga, aquilo que aconteceu lá em Jetro, aquela multidão de 2 milhões, e o que o pastor Tiago falou aqui ontem, e que o Jetro vai lá e orienta, e ele vai montando grupos pequenos, e o Moisés compartilha a liderança dele. Então vamos compartilhar a liderança. Então tem um pai espiritual, tem um homem espiritual, e que o objetivo é fazer com que aquele que é filho se torne também um pai espiritual. Então nós vamos ter ao mesmo tempo pais e filhos espirituais, mas todos com a consciência de responsabilidade, porque o que nós percebemos aqui é uma cadeia de responsabilidade. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Então é uma cadeia.
Se a gente terminar essa conferência aqui, seja Pontal, Timbó, seja Ponta Grossa, ou Santa Catarina, seja onde for, não sair daqui decidido, então para nos próximos dias pegar pessoas maduras e dar a elas um discipulado avançado, então vamos ter que esperar a próxima conferência para poder relembrar os irmãos o que é discipulado e qual é a nossa missão. Então isso é urgente, irmãos, porque os pastores não vão suportar carregar essa carga sozinho. Os pastores não vão aguentar, não vão suportar, as nossas famílias não vão suportar, porque vai ter uma pessoa estressada dentro de casa, então a família vai ficar adoecida, muita discussão, muito conflito. A gente não suporta nem que o vento passe por a gente, que a gente está brigando com o vento. Então imagine aí o nível de estresse tão forte, amados irmãos, que tem pastores infartando em grande escala, pastores com depressão em grande escala, pastores se suicidando em grande escala. Dá para você? Porque para mim não dá. Isso é muito. Então vamos começar agora a minimizar essa situação de um nível tão alto de estresse e vamos preparar pais e mães espirituais. Tem um livro que esse livro ele impactou minha vida, Pais e Mães Espirituais, e vai mostrar como esses pais devem trabalhar dentro das igrejas e como essas mães, irmãos, é impressionante. Muitas mulheres na igreja, muitos homens na igreja, sentados, sem assumir responsabilidade, sem consciência de responsabilidade, limitando apenas a função de ministérios. Não, pode ir muito mais, pode ir muito mais além, pode explorar mais a vida dessas pessoas. Ou será que não tem pessoas maduras dentro da igreja? Ou será que não tem pessoas com maturidade dentro da igreja? Então chama essas pessoas. E aí nós vamos ver a coisa ela passar por uma transformação. Nós temos o discipulado, que é a ferramenta fundamental para a revitalização da igreja. Então, mas passa por esse fator aqui: consciência de responsabilidade. Então nós fica a cargo aí de cada pastor. Eu não posso dizer quem é maduro e quem não é maduro, porque eu posso errar, mas o pastor está caminhando com a igreja. Vamos lá. Qual o segundo fator? O segundo fator é que o discipulado é uma chamada para o sofrimento. E aí está a essência do evangelho, irmãos. Nós estamos muitas vezes vendo aí o engano que está ocorrendo dentro das igrejas. Olha, eu vou falar bem baixinho, porque o volume do microfone pode o vento levar. Aí se o vento levar, eu não sei se vou sair vivo daqui, a não ser que os irmãos me coloquem dentro do cesto e pela muralha me desça e eu consiga escapar. Foi isso que aconteceu com Paulo. Então é o seguinte: hoje de manhã eu acordei 5 horas da manhã pensando que Joel queria ir para o céu, porque queria ir para a pista novamente. Ele não queria ir para o céu, então eu não vou para a pista sozinho, porque se eu for para ir para o céu, tem que ser com o Joel. Então eu não vou para o céu sozinho não, seria muito egoísmo da minha parte. E acontece que eu caminhei por aqui mesmo, e estava fazendo um vídeo para mandar para o projeto de revitalização. E quando eu cheguei lá num outro prédio, que está tendo outro acampamento, quando eu cheguei aqui, disseram que era a Igreja Assembleia de Deus. E eu no vídeo, eu estou dizendo lá para os irmãos que mais uma igreja está acampada, é a Assembleia de Deus. Aí eu fui até encontrar com uma senhora. Aí, bom dia, vocês estão aqui no acampamento e estão discutindo qual tema? Não, nós estamos aqui estamos fazendo acampamento para o encontro com Deus. Aí eu peguei, né? Encontro com Deus é videira é igreja neopentecostal. Aí estamos no encontro com Deus, Peniel, né? Era Peniel, isso mesmo. E eu relembrei uma história que eu vivi, que foi traumática. Eu participei, que o pastor Carlos conhece, esse pastor da igreja batista lá, que fez esse Peniel. E ele me convidou e eu levei um grupo da igreja. Quando cheguei lá nesse acampamento,
é um neopentecostalismo desenfreado. É uma coisa assim que uma coisa absurda. Aí quando eu cheguei, a minha esposa estava grávida e ela não pôde, e eu tinha que manter contato com ela. Aí acontece quando eu cheguei com minha turma, assim que entrei, confiscaram o nosso celular. Não pode usar celular, senão o meu não. A gente vai brigar aqui hoje, vai ter a luta lá que teve lá de Jacó com Deus. A gente vai brigar a noite toda aqui, nosso celular não me entrega não, meu celular. Aí, pô, não entreguei, não, tudo bem. Eu expliquei que minha esposa estava grávida, tudo bem. Então a gente libera o seu. E aí, mas depois disso aí, nós começamos o acampamento. Quando íamos falar com uma pessoa, ele disse: shh. Que café? Não podia falar. Assim, meu Deus. Confiscaram o celular, amordaçaram nossas bocas. Assim, meu Deus, como é que eu já estava entrando em crise de ansiedade. Lugar fechado, não posso falar, porque eu falo muito. E estava na hora do café com os irmãos da igreja. E aí está gostando? Tinha gente em tudo que é lugar, câmeras, vigias. Assim, meu Deus, como é que eu vou ficar nesse lugar? Aí pronto, ia dormir, me botaram na última beliche que eu tenho problema de fobia. Quando eu estou lá, no último, já com medo e dizendo que estava no lugar com muito medo, morra calado. Meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz de errado, meu Deus? Me diga logo, eu me arrepender dos meus pecados e sair daqui. E aí foi piorando a situação, a situação foi piorando. Foi piorando. Eles tinham um tal de um retrocesso que era maldição hereditária e que tinha que confessar tudo, e aquela coisa toda, a gente está ficando com medo, que era uma coisa de terror, um ambiente de hostilidade. E foi aí e a gente, olha, procurou lá o pastor, ele vai embora. Não, vocês não podem ir embora, vocês fizeram um pacto. Eu fiz um pacto com ninguém. Foi com minha esposa, fiz um pacto com ela, vai nascer tudo bem aí, deixa eu ir. Vai, mas foi o pacto, foi ali. Acontece que, isso é muito engraçado, mas aí acontece que teve uma situação que foi estopim. Não tem como ficar aqui. Passaram o filho de Mel Gibson de Jesus e chegava lá o pastor: chore agora. E eu disse: meu Deus, chore, porque se foram os seus pecados, colocaram ele lá. Chore. Aí uma chibatada que dava Jesus: tá vendo aí que foi você o culpado? E aquela coisa aqui, olha. Aí quando terminou o filme, era a gente chorando. Quem quer aceitar Jesus? Era de roubo. Todo mundo para frente, assim, meu Deus, isso é estratégia humana, é pragmatismo doentio. E depois a gente fica sabendo que muitas pessoas que estão envolvidas com as drogas, com o álcool, estão ali, vão para as igrejas. Sabe o que é que acontece? Quando chega lá, vem aqui, você vai ser um líder de grupo. Daqui a pouco o grupo se diz: é uma balbúrdia, é uma bagunça, é uma parafernália. Eu só sei que depois desse filme, todo mundo chorando, a gente lá sério, e eles olhavam para a gente e a gente não chorava. Esse povo é duro, esses caras não são crentes, não, eles não são crentes. E aí eu cheguei: pastor, a gente está indo embora, a gente vai embora. Não, mesmo, a gente vai embora. O pessoal não se adaptou, não. Vocês vão perder agora o melhor. Ó, ainda tinha coisas aí que ia perder. Assim, meu Deus, vamos embora, acabamos o lugar. Aí pronto. E aí eu vi essa situação. Então são coisas, irmãos, que eles passam a ideia de que no Evangelho não tem sofrimento. O Evangelho light, você vai ter uma vida melhor, uma vida próspera, uma vida de riqueza. Quem vai participar de Herbalife aqui? De alguma reunião da Herbalife? Lúcia, coitada. Eu também, Lúcia, coitada. Fui para uma reunião da Herbalife e eles colocam assim no telão bem grande uma mansão e uma Ferrari, dizendo: vocês vão conseguir isso aqui se vender Herbalife.
Quando chega lá o kit, R$3.000 o kit. Eu com o cartão da OSAF, que é funerária, e o cartão do SUS, perguntando, divide para 12 vezes. Esse aqui, o plano funerário, você tem atestado de óbito, assinado de cartão, vocês vão receber na eternidade. Meu Deus. É a promessa aí, enferrar, eu vou conseguir enferrar. Não vai trabalhar não. E nem eu trabalhando não consigo enferrar. No pastorado, não consegui não. Que valorização do pastor, né, Tiago? Então, amados, a consciência de sofrimento. Imagine só, né? Paulo chega, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Porque o Evangelho hoje é passar uma ideia de que é tudo conforto, é vida bem sucedida, é você ter saúde plena, você não vai enfrentar problemas. É por isso que estranha nas nossas igrejas você dizer, você falar discipulado, dizer pessoal, você vai sofrer. Ninguém quer sofrer, porque a gente já foi doutrinado e a mente cauterizada de que não é para sofrer, e que chega na igreja e você fica esperando a melhora, não tem, você vai embora, não fica. Já no nosso caso, que estamos vacinados contra esse mal, a gente tem que ter a consciência de que discipulado é sofrimento. Deixa eu contar para vocês uma história de experiência própria. Eu me converti e antes da conversão eu caminhava com um rapaz que a gente bebia muito, e era muito mesmo. Para os irmãos terem uma ideia, eu acho que nem carro, você viu que uma coisa é séria aí? Então, nem carro sabe, meus pais não sabiam. Eu bebia todos os dias e tinha um costume que eu ia para a escola e a gente levava 3 garrafas de aguardente, pulava o muro, botava dentro do banheiro, chegava na sala e dizia ao pessoal, olha, tem 3 tubos lá de caranguejo, quando não pitu, a bebida lá do Nordeste. Aí o que é que acontece? Aí saía no banheiro, dava um gole, voltava. No final das contas ele ficava bêbado na sala de aula, dizendo, professora, você não entende de nada. Eu que sei matemática, eu que sei que eu não sabia de nada. Fui expulso da escola. E aí, quando eu me converti, eu fui procurar esse rapaz. Ezequiel, agora eu sou crente. Ele não aguentou, riu muito, e mesmo ele rindo, eu levei ele para a igreja. Aí levei ele para a Independente lá do Cogigo e comecei a discipular ele, irmãos. E eu comecei a acompanhar ele, ia nos dias de folga na casa dele. Chegou um dado dia, eu saí de casa todo animado, pensando que ia ser conforto para mim naquele dia. Hoje eu vou botar para arrebentar, vou dar um estudo hoje, que ele vai ser mais crente, ele vai, pronto. E aquela coisa toda, chegou lá, ele está bêbado, com uma peixeira desse tamanho, de machante, querendo matar a esposa. Eu disse, meu Deus, não era de tranquilidade no meu dia hoje. Quando eu vi, eu voltei. Não vou meter essa briga em nada, quem vai morrer sou eu. Só morre quem vai separar a briga. Aí quando eu volto, Deus fala no meu coração, vai embora não, volte lá. Aí eu voltei. Mas só que a gente, na verdade, não é tão bobo, né? O crente não é tão bobo. Aí quando eu ficava bem de longe, disse que rapaz, solta essa faca, rapaz. Não se meta não, senão vai sobrar para você. Rapaz, pelo amor de Deus, solta essa faca, me dê essa faca. Não se meta não, que vai sobrar para você. E ele bêbado. Para você ter uma ideia, um ambiente tão hostil que a esposa dele morreu de infarto, de tanta contrariedade. E depois, ele não me matou não, estou aqui. E depois, eu estava plantando um trabalho em São Cristóvão, que a morte dele foi trágica. Várias pessoas drogadas dentro da casa dele mataram ele
colocaram ele debaixo da cama. Eram 4 pessoas, 3 homens e uma mulher. 2 homens saíram e o casal ficou tendo relação com ele morto dentro debaixo da cama. Para você ver o nível de perversidade, de maldade no coração do homem. E foram várias dificuldades, várias. Então você vai discipular, você vai plantar igreja, você vai plantar um projeto de revitalização, é sofrimento. Você pensa que vai pegar um público que vai todo mundo bater palma para você, colocar tapete vermelho. Não, é sofrimento, de inveja, de perseguição, de pessoas contra, de pessoas que trabalham para que a coisa não dê certo. Participa do meu sofrimento, porque Paulo sofreu, e muito, não foi pouco não. Paulo sofreu muito. Paulo, em um dos relatos dele, ele disse: olha, ele teve que lidar com irmãos falsos, nas estradas ladrões, naufrágios, sofrimento. E aquele que quiser viver uma vida piedosa vai sofrer perseguição, é sofrimento. Imagine a situação, e ele propõe ou coloca isso de forma clara para o Timóteo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Então, se você que nessa primeira parte aí, que é maduro, que vai ser chamado pelo seu pastor para agora receber um discipulado avançado e ser um pai ou mãe espiritual, não pense. Aí você vai ver o que é a vida de um pastor. Com uma pessoa só que você vai discipular, como o pastor Tiago falou aqui, você não vai nem discipular 10, porque nós, eu, o Tiago, o Carlos, o Daniel, o Manuel, o Lucas, nós discipulamos 10, 20. Se o sofrimento de um já é coisa pesada, menos de 10, de 20 pessoas, hein, pastor? Imagine aí, 10, 20 pessoas. É gente com depressão, é gente com problema no casamento, é gente com problema de saúde, é gente com problema de dívida, é gente com isso, é gente com aquilo. Aquela história de Davi, né? Está na caverna de Adulão, Saul querendo matar ele, e quando ele está lá pensando que está tranquilo, chega lá gente com dívida, com problema. Davi, eu estou com dívida, Davi, estou com esse problema, Davi, estou com isso aqui. Aí Davi faz a seguinte oração: preparado está meu coração, preparado está meu coração para bendizer o nome do Senhor. Se a gente não tiver essa mentalidade, a gente pira de não absorver, de não assimilar. Então, saiba dividir. Eu divido. Eu já compartilhei aqui, o pastor Alain, uma das perguntas que ele me fez quando foi recebido: e aí, está conseguindo dormir? Está tranquilo? Não consigo dormir tranquilo, porque eu procuro separar. É sofrimento, mas que eu trabalho para que esse problema não chegue aqui, não chegue aqui. Agora tive um problema que chegou aqui perto, mas eu fui trabalhando para que ele não dominasse aqui a minha mente, que culminou também na minha saída da igreja e coincidiu e casou com um convite para a MCP. Então observe aí. Terceiro fator, olha aí na sua Bíblia. Qual o primeiro fator? Responsabilidade. Segundo fator, vida discipulada, vida de sofrimento. Você vai sofrer muito. Vamos adiantando logo para você, porque quando o pastor Tiago ele chamar lá no Pontal os maduros, ele vai chamar assim: venham sofrer, venham. O que é que diz a igreja, uma das igrejas do Brasil? Pare de sofrer. Então, eu, pastor Tiago, pastor Carlos, Daniel, Lucas, Manuel, venham sofrer, venham aqui sofrer. Venha sofrer pela causa do Evangelho, pela causa do Santo Evangelho. Terceiro fator, o fator comprometimento. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida,
porque o seu objetivo é satisfazer aquilo que o regimentou. Comprometimento. Você está comprometido com o Evangelho. Irmãos, eu estava pastoreando distância. Quando eu cheguei em Estância, a igreja de 100 anos, com muitos ministérios funcionando, e eu muito novo na época, eu tinha 33 anos, então muito novo, sem muita experiência, mas Deus ele me deu a capacidade de pastorear uma igreja histórica. E na caminhada, uma certa feita, uma família comprou uma casa de praia. Nada contra quem tem casa de praia, quem tem nada. Quem pode, pode. Quem não pode, fica só esperando o convite. Fica só esperando o convite. Quem não pode, espera convite. Então, comprou uma casa na praia. E com isso, essa família começou a frequentar a praia nos finais de semana, inclusive dia de domingo. E um dos membros era líder do louvor. E aquilo começou a me incomodar, porque domingo de noite ele estava todo vermelho na igreja. Eu pensei, meu Deus, isso vai abrir um precedente perigosíssimo, porque os demais componentes vão querer também fazer alguma coisa. Eu chamei ele e disse, meu irmão, o que está acontecendo? Você todo domingo está faltando o seu compromisso como líder, e você não dá satisfação, e para piorar, isso vai abrir um precedente na igreja, e outros vão querer fazer a mesma coisa. Não vejo problema não. Estou dizendo que você vê problema, estou dizendo que eu vejo problema, não é você, eu é que estou vendo. Mas é porque meu pai comprou uma casa na praia, assim, então você tem duas opções, ou não ir, ou levar o teclado para tocar para os caras de seguir. Aí ele disse, pastor, só tem isso, ou você vem, ou você vai tocar lá, porque quando eu for pastor aqui, eu não vou permitir que se abra precedente para que outros queiram fazer o mesmo. Meu irmão, para que eu fui fazer isso? Meu Deus, eu não sabia que a família era um exército da Coreia. Meu irmão, pelo amor, se arrependimento matasse, eu estaria morto. Para que eu fiz isso? Aí um dia levamos ele para o conselho. Até então não sabia dessa família. Aí quando chegou lá, assim, destituído da liderança, está fora. No mesmo instante ele correu, saiu, foi em casa. Quando veio, foi um batalhão, foi gente armada até os dentes, gente com todo tipo de armamento, um arsenal de armas. Aí quando eu estou lá, quem entra, com todo respeito, a ala feminina, não foi nem um homem, foi a mulher. E já chegou botando o dedo assim na minha cara, você é o impostor, você é isso, você é aquele, pastor da fulano, você é isso. Eu ali, cara. Aí quando ela terminou de falar, eu me dirigi para os demais, para os corajosos que não falaram nada, só o que eu falasse. Falaram, você tem alguma coisa para falar? Não, você não. Então terminou a reunião, fui embora, deixei ele sozinho, todo mundo sozinho lá, divido com vocês aí. Ninguém também me acompanhou. Eu acredito piamente que aquela cena lá de Eliseu foi semelhante a mim. Existia um exército de anjos ali que mobilizou eles, porque quando eu cheguei em Estância, só fiquei sabendo depois que essa mesma família, porque um presbítero da igreja fez alguma coisa com um dos membros, foram de revólver pegar esse presbítero e não me acompanharam. Oxente, que eu não sou essa força de trampetuda. Então fui embora tranquilo. Aí depois passou o tempo, eu fui lá na casa deles sozinho. Aí cheguei lá assim, bom dia. Quando eu disse bom dia, ela disse bom dia. Sabe o que ele falou? Eu quero dizer que eu também tenho unção, não é só você não. Isso não tem problema não. Pode sair, não tem problema nenhum. Eu também sou pastor, não tem problema nenhum. Eu vim aqui só para tomar um café com vocês. O meu café foi embora. E me deixou inspirado. Poxa, ele saiu lá, não falou nada. Aqui só tomou café, não falou nada. E aí, e ela se levantou ferrenhamente contra mim, trabalhando para me desestabilizar na questão de ministério. Sofrimento, irmãos. Sofrimento.
Sofrimento. Cheguei em Aracaju, peguei uma família, foi sofrimento. Mas, irmãos, a família era grande também, mas eu fui firme ali, que nenhum pastor teve a coragem de enfrentar, e Deus me deu força. Enfrentei, tirei todos eles da função de líder, na condição de estar com o microfone. Não, e aí foi confusão, foi perseguição, sofrimento. E aí vai, irmãos. Você quer discipular? Você quer ver sua igreja revitalizada? A pergunta é: você está pronto ou pronta para o sofrimento? Você quer sofrer mesmo pela sua igreja, por Jesus, pelo Evangelho? Você quer sofrer? Faça parte desse time. Se você quiser sofrer, vá só domingo na igreja mesmo. Não, eu quero uma vida mais light, fique só indo na igreja. Mas se você quer o bem da sua igreja, você quer o melhor da sua igreja, você quer vê-la revitalizada, então faça parte do time dos sofredores, porque senão não vai haver esse plano. Quarto fator, para a gente encerrar, versículo 5. Primeiro fator é o fator responsabilidade. Segundo fator é o fator sofrimento. Terceiro fator é o fator comprometimento. E qual é o quarto fator? Então vamos lá para que a gente trabalhe a nossa memória. Primeiro fator. Então, vamos lá, você me ajuda. Primeiro fator é o fator responsabilidade. Segundo fator sofrimento. Terceiro fator comprometimento. E o quarto? Submissão às regras. Submissão às regras. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Sabe por que existem os desigrejados? Já pesquisou sobre isso? Porque é que existe a igreja dos desigrejados? É porque os desigrejados não aceitam regras e nem se submetem às regras. Não quero ninguém mandando, não quero ninguém dando ordem, não quero ninguém. Mas sabe que essa igreja é a igreja dos insubmissos, dos rebeldes. Porque a igreja de Cristo é a igreja da submissão, é a igreja do respeito às regras. Tem regras. Você já parou para pensar que na igreja todo mundo quer fazer o que vem na sua cabeça? Todo mundo quer fazer por conta de um tradicionalismo. Todo mundo quer fazer por conta de uma questão de vínculo familiar, de tempo de igreja. Acha que agora tem gente que chega na igreja, amados irmãos, agora estamos lidando com esse problema, e eu ouvi um relato lá que é o seguinte: a pessoa chega na igreja, não tem nenhum compromisso, aí chega lá, pega o microfone e vai lá na frente e canta. Aí eu disse: poxa, não tem regra aqui não? Não, mas aí há muito tempo que ela já faz isso. Ela faz isso. Mas ela vem: não, vem quando quer. Vem quando dá na telha, quando tem vontade. E vem para bagunçar. Vem para causar bagunça mesmo. Então a gente vê que no mundo que a gente vive, que envolve o sistema, tem regras, né? Você vai numa empresa, tem regras. Você vai dentro de casa, tem regras. Então você vai em qualquer outro setor, instituição, tem regras. Chega na igreja, não tem regras. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Tem normas. Ele é avisado, ele é conscientizado de que tem que ter. Então eu participei de corrida, fiz 2 corridas, 4x4 sempre, e fiz de 400 e aquela você atira a lança, e fiz também salto triplo. Aí o que é que acontece? Na corrida você fica na posição. Se você sair antes do tiro, você só pode queimar 3. Você pode queimar. Olha aqui na minha direção.
você pode queimar 3. Então você está aqui, está posicionado para correr, e você sai antes do tiro, uma, só faltam 2. Aí vai a outra, já queimou 2. Na terceira queimou, você está desclassificado. Então tem normas, tem regras. Ah, não aceito não, porque eu treinei, eu participei, eu sou um bom corredor. Isso não conta. Você pode ser como o pastor falou aqui ontem, você pode ser conhecedor, você pode, enfim, dominar as línguas, você pode ser o que for, você pode ser um bom músico, mas tem normas, tem regras. Não pode ser do meu jeito, não pode ser do seu jeito, porque isso vira bagunça. Isso vira bagunça e atrapalha, porque fica a coisa totalmente desordenada. Não foi à toa que Paulo pegou o Tito, aí coloca a casa em ordem, porque está bagunçado aqui. Então, era o judaizante na casa de todo mundo, bagunçando as famílias, era as classes sociais, nas suas faixas etárias bagunçando, era mulher embriagada, era idosas, até idosas embriagadas, eram mulheres que não se importavam, enfim, é uma bagunça. E Paulo, aí você prova que Paulo vai dizer que a graça nos educa, é um dos temas da série de sermão lá em Fernando Polo. A graça nos educa. Então, se o pecado nos tornou mal educados, sem reverência, sem regras, sem normas, e que acha que vai chegar e vai fazer como quer, a graça traz educação, nos coloca no nosso devido lugar. Tem uma liderança na igreja, tem um pastor na igreja, tem um presbítero na igreja, tem um diácono. Eu tenho que chegar lá assim, nos tratamentos na igreja, meu irmão, aquela coisa, não, pastor, presbítero, diácono, não, uma conversa informal, César, fulano, Carlos, mas numa conversa formal, pastor. E eu estava na igreja, um rapaz chegou na igreja, no aniversário, ele chega de bermuda, de chinela, para um culto formal, e todo despojado, como se estivesse indo para o centro ou a praia. Aí eu disse, meu irmão, você está indo para onde? Aí ele, para a igreja. E eu estava de calça, nesse mesmo traje aqui, numa formalização. Eu disse, meu irmão, mas não é lugar para, é jeito, né? Não é vestimenta. Deus quer é o coração. Aí eu disse, vai dizer para o juiz lá no fórum que Deus quer o seu coração, e entra assim no fórum. Vai lá, amanhã, você pega esse mesmo traje, você vai no fórum, e quando você for barrado lá pela polícia, pelo segurança, e ele dizer que você não pode entrar, você liga assim para o policial, o segurança, Deus quer meu coração. Aí ele pega você e algema você, que ele desrespeitou, aí pronto. Você vai dizer lá para o carcereiro, Deus quer meu coração, e faça de qualquer jeito. Porque é ver sem regras. Discipulado é submissão às regras. Aí você está, o pastor confia um grupo a você, o pastor lhe prepara para você ser um pai espiritual, daqui a pouco você quer do seu jeito. Não obedeço ninguém. Agora eu já sei fazer, agora é do meu jeito, não concordo com o que o pastor está fazendo, não concordo da maneira que o fulano está trabalhando. Submissão, irmãos. Você vai para uma empresa, irmãos, não é à toa que eu trabalhei 2 anos na igreja, e um pastor de 40 anos de ministério disse para um público como esse aqui, nunca trabalhei como seminarista. Eu chegava na casa dele, que ele confiou a minha estadia lá, eu acordava, forrava a cama. Aí eu estou em casa com minha esposa, recebo um rapaz, que a mãe dele estava doente. Dá para vocês cuidar do meu filho? Dá. Aí o rapaz vai fazer a barba, aí a pia lá cheia de cabelo. Aí eu, que história é essa? Eu nunca deixei o cabelo para eu fazer barba. Aí eu disse, fulano, isso aqui dá certo, rapaz? Aí ele, me desculpe. Aí na segunda barbear foi pior, foi pia e chão cheio de cabelo. Aí quando eu chamei, olha, aqui não, se você não obedecer regras, você está fora daqui. Aí ele começou uma onda lá de Titi Everlânia, e não falava comigo dentro de casa. Tchau, tia Everlânia. E que negócio é esse? Eu sou Everlânia, que é sua tia aqui? Eu não sou seu tio, não. Não, meu irmão. Aí disse, Everlânia, não vai dar certo. E não dá certo porque eu já senti filho que esses caras matam os que adotaram ele. Eu não quero morrer agora. Não
dar certo não, porque eu nem dormia, ficava assustado. Fecha a porta aí, passa chave aí, bota encadeado, bota um armário aí para cuidar da porta. Se ele tentar, a gente tem como escapar aqui pela área de ventilação. Foi. Fiquei com medo dentro de casa. Virou o pastor de Recife, que o rapaz matou ele, o filho que ele adotou, foi ele. Queria dinheiro para comprar droga e foi lá e matou o cara. E o cara, conceituado, renomado, disse: quem quer esse cara aqui em casa? Aí, manda chamar o nome dele. Olha, deve ser o filho. Eu falei: não teve nada não. É porque não tem tempo para tudo. Ali lá em Eclesiastes, há tempo de chegar e tempo de ir embora. Tempo para tudo. Pronto, a explicação bíblica, argumento bíblico. Ninguém derruba, né? Aí pronto, aí foi embora e tchau. Irmãos, olha, está chegando ao fim. Louvado seja Deus. 10h49. E aí nós temos o quê? Para revitalizar a igreja, são 4 fatores de um discipulado na igreja. Duda, passa aí que aqui vai ser rápido. São só os resultados que o discipulado traz para a igreja. E aí, amados irmãos, responsabilidade, vamos lá, responsabilidade, submissão às regras. Então, se não for assim, irmãos, não tem como o discipulado ser uma ferramenta fundamental na revitalização da igreja. E aí, nós temos aqui, Duda, passa aí por gentileza. Isso é tão rápido, eu vou ler, passe, porque isso aqui foi o que o Tiago falou ontem, então não vou pegar essa parte aí. Bom, mentoria espiritual. Então, discipulado na prática é mentoria espiritual. Mentoria espiritual no discipulado é caminhar juntos. Um cristão mais maduro ajuda outro a crescer. É a ideia de responsabilidade. Mentoria espiritual no discipulado é orientar na fé, mostrando como entender e viver a Bíblia no dia a dia e dar exemplo, ensinar não só com palavras, mas com vidas. Passa aí, Duda. Mentoria espiritual no discipulado é ajudar nas decisões, ouvir, aconselhar e encorajar. E também cuidar de perto, acompanhar de forma pessoal, motivando e corrigindo quando necessário. Mentoria espiritual no discipulado é investir tempo na vida de alguém para que ele ou ela aprenda a seguir Jesus de verdade. Discipulado na prática. No discipulado prático, o programa de estudos bíblicos significa organizar um plano sistemático de ensino da palavra de Deus para ajudar o discípulo a crescer na fé, no conhecimento da Bíblia e na prática cristã. Então a gente vai mostrar aí só os módulos, porque isso aí é para ter um sistema de ensino e você vai acompanhando o crescimento do discípulo. Então são pais espirituais, mães espirituais, por isso que trata de mentoria, que vão aplicar isso na vida do discípulo. Claro que o pastor da igreja pode vir com um discipulado avançado em outro nível para os pais e mães espirituais. Duda, por gentileza. Então, na prática envolve sequência estruturada de temas, desde fundamentos da fé cristã, salvação, oração, vida devocional, igreja, até assuntos mais profundos, doutrinas, missões e liderança. A gente vai entrar agora aí. Material de apoio, guias, livros, apostilas ou até estudos preparados. Crescimento progressivo. O discípulo aprende passo a passo, aplicando o que estudou à vida prática. Formação integral. Não é só conhecimento, mas transformação de caráter, fortalecimento da fé e preparo para servir e discipular outros. Pronto, aí temos aqui os módulos. Primeiro módulo, fundamentos da fé cristã, salvação em Jesus Cristo, o novo nascimento e a vida transformada, a importância da oração e da leitura bíblica, o Espírito Santo e sua ação no crente, a importância da comunhão na igreja. E aí pode soar aquela ideia de que eu vou só passar informações para essa pessoa. Não, eu vou caminhar com ela e vou estar observando isso sendo aplicado na vida dela. Então, nesse terceiro ponto aí, a importância da oração. Eu fui fazer um discipulado lá
com o rapaz da igreja. E como foi que eu fiz no discipulado? Era para ter trazido aqui os exemplos. Eu fiz tiras de papel e coloquei lá os temas: oração, evangelização, comunhão. E aí, na medida que eu tratava com ele, agora eu vou caminhar com você para ver você desenvolvendo oração na sua casa, com a sua família, com alguém da igreja, com um vizinho seu. Olha só, observe no tema, porque eu fiz vários temas e eu pedi para ele escolher um dos temas. Ele escolheu. Qual foi o primeiro? Oração. Então, oração na sua vida pessoal, em família, com alguém da igreja e com o vizinho. E eu caminhava com ele. Quem foi da igreja que você já envolveu? Então, eu já acertei com fulano, nós vamos orar todos os dias, tal hora. E com a sua família, como é que está orando? Eu estou orando com minha família nesses horários, então eu vou vir participar com você com oração em família. E na sua vida devocional, estou orando todos os dias. E com o vizinho, não, já acertei com aquele rapaz lá da igreja, que eu vou procurar um vizinho para a gente orar com ele. Vamos visitar um vizinho, diz, olha, vamos orar com você, assunto qualquer. E aí você vai vendo o desenvolvimento dessa pessoa na vida de oração. Aí, depois que ele desenvolve isso, o próximo papel, a próxima tira de papel, evangelismo. Aí pronto, aí vai o mesmo incentivo para que ele, na prática, experimente isso e ele cresça. Então você vai vendo que não é só informação, é prática, é transformação. Módulo 2, Duda. Crescimento espiritual, como vencer o pecado e as tentações. Oração prática, intercessão, gratidão e súplica, como estudar a Bíblia, métodos simples, o fruto do Espírito, oração, jejum e dependência de Deus. Então você vai intensificando com o seu discípulo dentro desse roteiro, desse currículo, e aí você vai vendo, porque irmão, sabe qual é o problema? Olha aqui na minha direção, olha aqui, ó, 1, 2, 3, olha aqui. Você passa 1 ano na igreja, na escola dominical, e não tem nenhum resultado. Ou não? Sim ou não? Vocês estão com timidez. Vocês não estão querendo entregar a ninguém ainda. Vocês estão com vergonha. Sim ou não? Sim. Continuam envergonhados. Tem razão para isso. No lugar que ninguém está. Não se preocupe. Nós passamos 1 ano dentro da igreja e não desenvolvemos nada da nossa fé. É por isso que a igreja não faz discípulos, não evangeliza, não é ousada, não é intrépida, não sai para as ruas, é muito acanhada, é muito presa, só vê alegria estampada quando tem passeio, quando tem piscina, quando tem churrasco e alguém pagando. Porque se você pedir para a pessoa pagar, você fala, estou com dificuldade financeira, devendo a todo mundo e ao mundo todo. Aí o cara vai ter lá, quando você era caju, o cara negou e botou dificuldade para estar lá no McDonald's com uma selfie no McDonald's com um X duplo, sem tamanho, R$50, o refrigerante é 20, 70 e o churrasco era 15. Estou com dificuldade. Quando alguém paga, o cara está feliz da vida, volte comigo. Quando é que o cara pagar e fica. Eu não sei, acho que aqui não acontece isso não, aqui no sul, porque eu corro diferente, né? Eu não percebi isso aqui ainda não. Então, Duda, módulo 3, relacionamento segundo a Bíblia, ética cristã e testemunho no mundo, administração do tempo e dos bens, chamado para servir, missão e evangelismo no dia a dia. Módulo 4, preparação para multiplicar. Então você vê um objetivo, irmão. Você está levando a pessoa um objetivo que vai apresentar um resultado. O que é discipulado e como discipular? Como ensinar a outros a fé cristã? Como liderar pequenos grupos? Formação de novos discípulos, vivendo como testemunho de Cristo. Então você vai afunilando, para que a pessoa não pense, não bote na cabeça que ela está dentro de uma agremiação religiosa, dentro de um sistema religioso, dentro de uma bolha religiosa, que é para todo domingo ela está na igreja e passa anos e anos, 10, 20, 30 anos, e a pessoa não sai do lugar. Duda, resultados esperados: membros mais firmes e participativos, crescimento orgânico da igreja, que é o crescimento saudável, unidade e comunhão fortalecida, impacto real na comunidade e desafio e chamado.
A revitalização começa com cada líder e membro se comprometendo com o discipulado. Olha aí, a revitalização começa com cada líder e membro se comprometendo com o discipulado. O discipulado não é opcional, mas essencial para a vida da igreja. O discipulado não é um programa, mas um estilo de vida. Revitalizar a igreja é voltar ao modelo de Jesus. Seja você um discípulo que faz discípulo. E aí a gente termina a nossa parte final. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de fazer a seguinte oração. Irmãos, as crianças estão chegando, mas já vão se acomodando aí. Eu gostaria de primeiro fazer uma pergunta, ou de primeiro desafiar. Olha aqui na minha direção. Quantas pessoas que estão aqui que ainda não tiveram um encontro com Jesus? Por gentileza, se coloquem de pé. Quantas? Quantas pessoas que ainda não firmaram um compromisso, não tiveram encontro com Jesus, não confessaram Jesus como seu Salvador? Se coloquem de pé. Pois só eu de novo? Quantas? Não tem ninguém aqui. Meu Deus. E eu pensando que existiam pessoas que ainda não tinham tido um encontro com Jesus. Então, vamos lá. Quantas pessoas aqui são de fato, isso não é para lhe expor não, é que tem um nível de comprometimento com a igreja diferenciado? Quantas pessoas que são comprometidas? Então se coloque de pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vocês, agora o outro desafio é outro, é vir aqui à frente. Agora, é você vir aqui à frente.